E se eu te dissesse que 80% do seu estresse é criado por palavras que você mesmo dispara? Quantas portas você já fechou por falar cedo demais? E quantas teria aberto se tivesse esperado mais 10 segundos? Hoje, você vive reagindo. Amanhã, você pode viver conduzindo. O contraste é simples: continuar refém da própria boca ou assumir o comando pelo silêncio. Dominar a fala é dominar a vida. A reunião em que você prova seu ponto e perde a equipe, ou fica em silêncio, faz 3 perguntas certas e ganha. O projeto. O silêncio é o cofre onde suas ideias amadurecem. A palavra é a chave. Use-a só quando o tesouro estiver pronto. A cada atitude que eu propor, você vai testar na próxima conversa. Pausas curtas para pensar serão o seu novo superpoder. Você já percebeu como a maioria das pessoas tem medo do silêncio? Basta uma pausa em uma conversa para que alguém se apresse em preenchê-la com qualquer coisa. Uma opinião, uma justificativa, uma história sem importância. É quase automático. O desconforto do silêncio faz com que a gente fale mais do que deveria. E é justamente nesse excesso que entregamos o que temos de mais precioso: nossos pensamentos, intenções, fraquezas. O estoicismo ensina que o verdadeiro domínio não está em falar bonito, mas em saber calar na hora certa. Epicteto dizia que a natureza nos deu 2 ouvidos e apenas uma boca para que ouvíssemos o dobro do que falamos. Essa proporção é uma lição de estratégia e sabedoria. Quando você fala menos, você observa mais. E quem observa, entende. Cada palavra que você segura é uma janela que se abre para o entendimento do outro. O tom da voz, os gestos, as pausas, as contradições. Enquanto a maioria se apressa em responder, quem permanece em silêncio está decifrando o ambiente, percebendo o que ninguém mais nota. Falar menos não é sinal de fraqueza, é sinal de autodomínio. É recusar o impulso de se justificar e escolher agir com intenção. Pense em quantas situações da sua vida teriam terminado melhor se você tivesse esperado um pouco mais antes de responder. Aquela discussão desnecessária, aquela opinião mal interpretada, aquela revelação feita no calor da emoção. O silêncio não é ausência de som, é presença de controle. É um espaço fértil onde o discernimento cresce e a mente respira. Quando você domina o silêncio, deixa de ser refém do ego e passa a ser estrategista das palavras. E o interessante é que as pessoas sentem isso. Elas percebem quando alguém fala com propósito, quando cada palavra é medida, quando o tom é firme e sereno. O que vem do silêncio tem peso, o que vem da pressa tem ruído. Por isso, na próxima conversa, resista à tentação de preencher o espaço. Respire, observe, espere alguns segundos antes de responder. Essa pausa muda tudo. Ela te tira da reação e te coloca na posição de quem escolhe o momento, o tom e o impacto daquilo que será dito. E aos poucos, você vai perceber que quanto menos fala, mais autoridade tem. Quanto mais ouve, mais entende. E quando entende mais, reage menos. É nesse ponto que o silêncio deixa de ser fraqueza e se torna arma de sabedoria. Como dizia o provérbio estoico, quem domina a língua governa o destino. Vivemos em uma era em que o barulho virou sinônimo de importância. As pessoas confundem exposição com relevância e acreditam que se ninguém viu, nada aconteceu. É o culto da aparência. Cada conquista precisa ser publicada, cada passo precisa ser validado, cada emoção precisa ser compartilhada. Mas a sabedoria estoica nos ensina o oposto. O que é real não precisa de plateia. A felicidade, dizia Sêneca, ama o silêncio, e é no silêncio que as coisas verdadeiras amadurecem. O broto não anuncia que está crescendo, o rio não grita que está correndo, e a árvore não avisa quando vai dar fruto. Elas apenas cumprem o propósito em silêncio. Quando você começa a guardar para si o que está construindo, algo muda dentro de você. A energia que antes era gasta tentando impressionar passa a ser usada para evoluir. Os planos ganham foco, as ideias amadurecem, os resultados aparecem naturalmente. Mostrar demais é desperdiçar energia, é abrir suas intenções para o julgamento, é permitir que a dúvida e a inveja entrem onde ainda há fragilidade. Por isso,
O sábio não exibe o que está fazendo, ele faz. O reconhecimento chega não pelo discurso, mas pela consistência. O silêncio é o solo onde a grandeza germina, longe do olhar curioso do mundo. A necessidade de se mostrar é, no fundo, um pedido de validação. Queremos provar que estamos bem, que estamos vencendo, que estamos em paz. Mas toda vez que você precisa provar algo, é porque ainda duvida disso. O verdadeiro poder está em fazer as pazes com a própria solidão, com o próprio processo. É descobrir que não precisa anunciar cada vitória, porque o valor da jornada está em quem você se torna, e não no aplauso que recebe. Viver mais e mostrar menos é um ato de proteção, mas também de liberdade. Protege seus sonhos ainda em construção, protege sua paz e te liberta da necessidade de aprovação. Pense nas vezes em que você contou um plano e ele desandou logo depois. Quantas ideias morreram nas conversas antes de virarem realidade? Não é superstição, é distração. Quando você fala demais, o cérebro entende que já executou e o impulso de agir se perde. O estoico entende que o silêncio não é segredo, é estratégia. Ele sabe que o mundo não precisa ser avisado de sua mudança, porque o mundo vai perceber. Seus resultados falarão por você. A paz que vem de uma vida discreta é inigualável, porque quando você não precisa ser visto, ninguém pode te controlar. Então lembre-se, quanto mais você mostra, mais vulnerável se torna. Quanto mais você guarda, mais forte fica. O silêncio preserva o que é verdadeiro, dissolve o que é vaidade e te permite viver com profundidade. Em um mundo onde todos gritam para serem notados, ser discreto é revolucionário. Quem vive em silêncio, vive em paz. E quem vive em paz, conquista sem precisar provar nada. Poucas coisas enfraquecem tanto a mente quanto o hábito de falar dos outros. É uma armadilha sutil. Começa com um comentário inocente, uma crítica disfarçada de sinceridade, uma opinião jogada sem maldade. Mas, aos poucos, isso se torna um vício. O vício de tirar o foco da própria vida e colocá-lo nas falhas alheias. E o que parece uma simples conversa, acaba sendo uma fuga. Falar dos outros é a maneira mais fácil de não encarar a si mesmo. O estoicismo nos ensina que cada palavra lançada sobre alguém carrega de volta um reflexo sobre nós. Tudo que sai da nossa boca volta, e muitas vezes volta em forma de arrependimento. Marco Aurélio dizia: quando você se irritar com o erro de alguém, lembre-se de quantas vezes você mesmo errou. Essa é uma das lições mais poderosas da sabedoria estoica, a de olhar para dentro antes de apontar o dedo para fora. Falar mal de alguém não te eleva, te rebaixa. Você não ganha respeito, ganha ruído. E o ruído tira a paz, rouba a energia, turva o discernimento. O sábio entende que o julgamento é uma distração. Enquanto você critica, deixa de observar a si mesmo. Enquanto comenta, enfraquece a própria disciplina. O silêncio, nesse caso, não é omissão, é autopreservação moral. Evitar falar dos outros é proteger sua mente do lixo emocional que a fofoca espalha. Porque cada vez que você participa de uma conversa negativa, você absorve o mesmo veneno que ajuda a espalhar. E o mais perigoso é que isso se torna um hábito inconsciente. Você começa a enxergar o mundo com olhos de desconfiança, passa a procurar defeitos, a duvidar das intenções, até que o seu próprio olhar se contamina. O estoico rompe esse ciclo escolhendo o silêncio. Ele não precisa comentar, justificar ou corrigir os outros, porque entende que cada um carrega a própria jornada e a única que realmente pode transformar é a sua. Há também uma forma de grandeza em proteger a dignidade de quem falhou, mesmo que essa pessoa não mereça. Não se trata de conivência, mas de compreensão. Quando você se cala diante da falha alheia, mostra que é maior que o erro. O silêncio, nesse caso, é sinal de domínio. Domínio da emoção, do impulso, da necessidade de se afirmar às custas de alguém. E quando você escolhe se calar, algo muda. O ambiente fica mais leve, a mente mais limpa, o coração mais tranquilo. Você percebe que não precisa vencer discussões nem se impor para se sentir em paz. A verdadeira vitória é se manter inteiro quando o mundo te provoca a se perder. Portanto, da próxima vez que sentir vontade de comentar sobre alguém, respire fundo.
Pergunte a si mesmo: o que ganho com isso? Isso me eleva ou me prende no mesmo ciclo? A resposta virá no silêncio, e esse silêncio será sua força, porque falar mal é fácil, mas elevar-se em silêncio exige caráter, e é justamente isso que diferencia o sábio do comum. O estoico não precisa da última palavra, ele prefere a última paz. Vivemos em um tempo em que todos dizem o que são, o que acreditam, o que pretendem fazer, mas o ruído das palavras raramente combina com a realidade dos atos. As pessoas falam de propósito, de disciplina, de fé, de superação, e logo em seguida desistem, reclamam ou contradizem tudo o que afirmaram minutos antes. No mundo moderno, todo mundo quer ser ouvido, poucos querem ser coerentes. O estoicismo, porém, ensina que falar menos e agir mais é o caminho da verdadeira transformação. Epicteto dizia: não diga que é filósofo, seja um. A força do sábio não está no discurso, mas na prática silenciosa que ele repete todos os dias, mesmo quando ninguém está olhando. Quando suas ações se alinham ao que você acredita, a sua presença começa a falar por você. Você não precisa convencer, provar, justificar. O modo como você vive se torna o seu argumento mais poderoso. As pessoas percebem quando há verdade no seu comportamento, quando suas atitudes refletem valores sólidos. E é nesse ponto que a palavra perde o papel de arma e passa a ser um eco do que já está sendo vivido. A coerência é silenciosa, mas ressoa alto, porque a constância tem uma linguagem que todos entendem, mesmo sem som. Fazer sem anunciar é um ato de humildade e força. Enquanto muitos se preocupam em parecer, o sábio prefere ser. Ele não precisa de palco, porque entende que as transformações mais profundas acontecem longe dos holofotes. O treino diário, o esforço discreto, o autocontrole diante da provocação, são essas pequenas vitórias invisíveis que constroem a verdadeira grandeza. E é justamente por isso que o silêncio das ações tem mais impacto que 1000 discursos. Ele inspira sem impor, ensina sem falar, convence sem precisar de defesa. Há também liberdade nessa postura. Quando você decide que não precisa provar nada, a opinião dos outros perde força. Você deixa de ser refém da aceitação e passa a ser dono do próprio ritmo. E o curioso é que quanto mais você foca em agir, mais respeito desperta, porque o mundo valoriza o que é raro, e hoje a raridade é cumprir o que se diz. Ser constante é o novo extraordinário. Então, antes de falar da sua mudança, viva-a. Antes de prometer, faça. Antes de ensinar, pratique. A coerência é o idioma dos sábios. Não precisa ser traduzida, apenas observada. Sêneca dizia que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. E é exatamente isso que distingue o falador do transformador. Falar é fácil. Viver o que se fala é o que muda destinos. Deixe que o seu silêncio mostre quem você é, que suas atitudes ecoem mais alto do que suas palavras. Porque no fim, quem age em silêncio deixa marcas mais profundas do que quem grita por atenção. A necessidade de ter razão é uma das maiores prisões do ser humano moderno. Ela se disfarça de inteligência, de justiça, de lógica, mas por trás dessa máscara existe o medo. Medo de parecer fraco, de ser ignorado, de ser mal interpretado. E por causa desse medo, a maioria entra em batalhas desnecessárias, discussões no trânsito, debates online, brigas domésticas, embates no trabalho, tudo para provar um ponto. Mas a verdade é que enquanto tenta vencer o outro, você está perdendo a própria paz. O estoicismo ensina que nem toda vitória vale o preço da tranquilidade e que a sabedoria está em escolher suas lutas, não para vencer mais, mas para se desgastar menos. Quantas vezes você saiu de uma conversa com a sensação de ter ganhado o debate, mas por dentro sentiu-se esvaziado? Isso acontece porque, em discussões movidas pelo ego, ninguém ganha. 2 egos feridos apenas trocam ruídos, e no fim, o silêncio que vem depois é o som da energia desperdiçada. Marco Aurélio, em seus escritos, aconselhava: se alguém te convencer com razão, mude, mas se for apenas um embate de vaidades, recue. Essa é a essência do equilíbrio estoico.
A capacidade de perceber quando insistir é apenas vaidade disfarçada de justiça. O ego quer ter a última palavra, quer o reconhecimento, quer o aplauso de quem estava certo. Mas a mente madura entende que a razão não precisa de palco. A verdade permanece verdadeira, mesmo em silêncio. E muitas vezes o silêncio é a resposta mais inteligente, porque desarma a provocação sem precisar de confronto. Ceder não é perder, é escolher preservar o que realmente importa. A grandeza em dizer, entendo o seu ponto e seguir adiante, mesmo quando você sabe que o outro está errado. Isso não é fraqueza, é domínio. É saber que o preço da paz é muito menor do que o custo de um conflito que não leva a lugar nenhum. Os estoicos sabiam que reagir é o caminho mais fácil e que recuar exige coragem. É preciso força para segurar a língua quando o orgulho grita por defesa. É preciso sabedoria para calar quando tudo em você quer argumentar. O sábio escolhe o silêncio não porque é covarde, mas porque compreende o poder da serenidade. Ele entende que discussões inúteis corroem a alma e que a paz é a forma mais pura de inteligência. Quando você para de tentar vencer todo o debate, o mundo perde o poder de te desequilibrar. Da próxima vez que alguém te provocar, respire e pergunte a si mesmo: o que ganho em responder? Se a resposta for apenas provar algo, cale-se. O tempo sempre revela quem estava com a razão. E enquanto os outros se desgastam, você estará guardando sua energia para o que realmente importa: construir, crescer, evoluir. O estoico não precisa vencer conversas. Ele vence a si mesmo. E esse é o tipo de vitória que ninguém pode tirar. Porque no fim, não é a razão que te sustenta, é a paz. E a paz sempre será o argumento mais sábio que existe. A maioria das pessoas fala como se as palavras fossem leves, descartáveis, como se desaparecessem no ar depois de ditas. Mas o que sai da sua boca nunca some. Ele se transforma. As palavras constroem ou destroem, curam ou ferem, abrem portas ou levantam muros. Sêneca comparava a fala ao ouro. Antes de gastar, deve-se pesar, porque cada frase tem um preço, e quem fala sem medir o que diz, vive endividado com as consequências. O estoicismo lembra que a língua é uma ferramenta de criação, e que usá-la sem consciência é como entregar uma espada ao impulso. Quantas vezes você reagiu sem pensar, falou no calor da emoção e depois desejou poder voltar atrás? Mas as palavras não voltam. Elas marcam, ficam na memória de quem ouviu e na consciência de quem disse. O sábio entende que o silêncio é sempre uma opção e que a pausa antes da fala é um campo de poder. É nesse intervalo entre o impulso e a palavra que nasce o autocontrole. Quem domina esse intervalo domina o próprio destino, porque a fala impensada pode destruir em segundos o que levou anos para ser construído: uma amizade, um relacionamento, uma carreira. Já uma palavra dita com sabedoria pode mudar o rumo de uma vida inteira. O estoicismo ensina que a fala deve ser um ato de intenção, não de impulso. As palavras precisam carregar presença, verdade, propósito. Falar menos não é se calar por medo, é escolher falar quando há sentido. É esperar o momento certo, o tom certo, o motivo certo, porque o que vem do silêncio tem peso. E quanto mais você cultiva o silêncio interior, mais as suas palavras se tornam precisas. As frases curtas, ditas no instante adequado, podem ecoar por anos, porque nascem de quem aprendeu a escutar antes de responder. Hoje vivemos cercados de ruído, opiniões jogadas, discursos vazios, conselhos sem prática. Fala-se muito, mas se sente pouco. O sábio caminha na direção contrária. Ele fala pouco, mas o pouco que diz tem valor. Ele entende que a comunicação verdadeira não é quantidade de som, é profundidade de presença. Uma palavra calma em meio ao caos vale mais do que 1000 vozes gritando ao mesmo tempo. E é essa presença que transforma quem ouve, não pela eloquência, mas pela sinceridade. Então, antes de falar, pese suas palavras como quem segura ouro nas mãos. Pergunte a si mesmo: isso constrói ou destrói? Isso é necessário? Isso é verdadeiro? Se a resposta for dúvida, escolha o silêncio, porque o silêncio não se arrepende, mas a palavra
Impulsiva sempre cobra um preço. Quando você fala com propósito, suas palavras passam a ter alma. E quem tem alma no que diz, nunca precisa repetir para ser entendido. A sabedoria está em entender que, às vezes, o conselho mais poderoso é a pausa, e a resposta mais inteligente é o silêncio. Afinal, quem fala com peso de ouro não precisa falar 2 vezes, basta uma vez, e o mundo escuta. Poucas tentações são tão humanas quanto a de querer se justificar. Quando alguém te julga errado, quando espalham algo injusto sobre você, quando interpretam mal suas intenções, tudo em você grita por defesa. É quase um reflexo, provar, esclarecer, corrigir, mas o estoicismo ensina que essa urgência é uma armadilha. A necessidade constante de se explicar é o sintoma de quem ainda busca a aprovação. É o ego tentando garantir que os outros continuem acreditando na imagem que ele construiu. O problema é que quanto mais você tenta explicar, mais poder dá ao mal-entendido. A cada justificativa, você alimenta a dúvida, reforça a desconfiança e se coloca na posição de réu, mesmo quando é inocente. Epicteto dizia: se alguém falar mal de você e for verdade, mude. Se não for, siga sua vida. Essa é uma das lições mais libertadoras da filosofia estoica. O sábio não se apressa em corrigir o que o tempo corrigirá sozinho. Ele sabe que a verdade tem o hábito de resistir e que o silêncio, quando nasce da integridade, fala mais alto do que 1000 explicações. Viver tentando se defender é viver preso ao tribunal da opinião alheia, onde cada palavra dita vira munição contra a própria paz. Por isso, dominar o impulso de se justificar é um ato de coragem espiritual. É dizer ao ego: eu não preciso ser compreendido por todos para ser verdadeiro. O mais curioso é que, quando você para de tentar convencer, a vida começa a se encarregar de provar por você. O tempo tem uma maneira silenciosa, porém infalível, de revelar quem é quem. As máscaras caem, as intenções se mostram, e a verdade, mesmo que tardia, se impõe. Enquanto isso, quem se manteve em silêncio permanece leve, inteiro, em paz, porque a consciência tranquila é o melhor advogado que alguém pode ter. O estoico entende que sua missão não é consertar a percepção dos outros, mas sustentar a própria coerência. A vontade de se explicar nasce do medo, medo de ser mal visto, de perder a reputação, de ser mal interpretado. Mas o que é a reputação, se não a soma das opiniões dos outros, que mudam com o vento? Já a integridade é sólida e só você tem controle sobre ela. Quando você aprende a confiar nela, o julgamento alheio perde força. Você percebe que não precisa se apressar para limpar sua imagem, porque a verdade não precisa de defesa, ela apenas permanece. Da próxima vez que sentir o impulso de se justificar, respire e se pergunte: isso muda algo ou só alimenta o ruído? Se for ruído, cale-se. Mantenha sua postura, continue agindo corretamente e permita que o tempo faça o que ele sempre faz: separar o que é real do que é barulho. O silêncio do justo é diferente do silêncio do covarde. O primeiro nasce da serenidade, o segundo do medo. Escolha o primeiro. Dominar a vontade de se explicar é a forma mais pura de liberdade, porque quando você entende que não precisa convencer ninguém, finalmente começa a viver em paz. E nada, absolutamente nada, tem mais valor do que isso. Se você chegou até aqui, parabéns. Poucos têm a disciplina de permanecer até o fim de um conteúdo que exige reflexão, autocontrole e profundidade. Isso mostra que você está em busca de algo maior: sabedoria, maturidade e crescimento intelectual. E é exatamente esse tipo de busca que transforma vidas. O estoicismo não é uma filosofia distante. É um estilo de vida que te ensina a vencer as batalhas mais silenciosas, aquelas travadas dentro de você. Se essa mensagem fez sentido, eu te convido a dar o próximo passo nessa jornada. Na descrição deste vídeo está disponível o meu livro Princípios Fundamentais do Estoicismo, um guia completo para quem deseja aplicar a filosofia estoica de forma prática, lúcida e transformadora no dia a dia. Lá,
Você vai encontrar reflexões, exercícios e conceitos que vão te ajudar a viver com mais propósito e equilíbrio, mesmo em tempos caóticos. Agora eu quero te ouvir. Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe o que mais te marcou neste vídeo. E se você não souber exatamente o que escrever, digite apenas gratidão, para que eu saiba que você ficou até o final, porque quem chega até o fim faz parte de um grupo seleto, o dos que não apenas assistem, mas evoluem. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo mensagens edificantes como esta. E se quiser apoiar o canal e ter acesso a conteúdos exclusivos, clique no botão Seja Membro e conheça as vantagens de se tornar um patrocinador desta missão de espalhar sabedoria e autodomínio pelo mundo. No fim deste vídeo, deixarei 2 novos conteúdos recomendados, 2 convites para continuar expandindo sua mente e fortalecendo seu espírito. Escolha um deles e siga aprendendo, porque a verdadeira transformação acontece quando o conhecimento deixa de ser apenas inspiração e se torna ação. Nos vemos no próximo vídeo.